Polícia Rodoviária Federal deflagra a Operação Semana Santa com fiscalização em pontos estratégicos. Após o falecimento da mãe por Covid, filho pede ajuda para pagar gastos com funerária. Além do saneamento, o Copasa investe em ações socioambientais em Patos de Minas. Como lidar com as fake news e os comportamentos adequados no dia da mentira. Na retomada do Campeonato Mineiro, o RT perde por 3-0 para o Pouso Alegre. Governo alerta para risco de aglomerações no feriado. Em meio à movimentação na véspera do recesso, muita gente sem máscara em Patos de Minas. Após um ano de espera, a pista de acesso à prefeitura é liberada. Voluntários promovem ação solidária no hospital de campanha. Agora no NTV News. Teve início nesta quinta-feira a Operação Semana Santa da Polícia Rodoviária Federal. As ações vão até o domingo, com reforço nas fiscalizações em pontos estratégicos. O objetivo da operação é justamente promover maior segurança aos condutores que pretendem pegar estrada nesse período de Semana Santa. Até a meia-noite do domingo de Páscoa, haverá reforço do efetivo com profissionais em pontos estratégicos da rodovia que, porventura, tenham maior índice de acidentes, fiscalizações ao longo desses dias. E um ponto que deve ser destacado é a restrição para condutores de veículos pesados, em dias e horários específicos. As restrições, então, são na quinta-feira no período da tarde, das 16 às 22 horas, na sexta-feira, das 6 horas da manhã até o meio-dia. Isso para quem está saindo, né, no horário de saída, normalmente, que é que o pessoal utiliza para pegar a estrada, iniciar as viagens. E para quem já está voltando para casa no domingo, o horário da restrição é das 16 às 22 horas. O descumprimento dessas determinações cabe multa ao condutor, no valor de R$ 130,16, infração média, 4 pontos na CNH e veículo retido. Serão cerca de 800 policiais em revezamento ao longo dos trechos mais movimentados. Ao motorista e motociclista, as orientações de praxe. Programe a viagem com uma margem de tempo significativa para você chegar até o seu destino. Com isso, você não fica ansioso na estrada, tende a não abusar da velocidade, tende a não realizar manobras perigosas que podem colocar em risco você e toda a sua família, né, e as demais pessoas que estão nas rodovias. E a gente lembra aí que teve chuva ao longo dessa semana, então é muito importante que os pneus do seu carro estejam em bom estado de conservação, estejam calibrados, dê uma conferida na calibragem do seu step também, mantenha o veículo limpo do lado de dentro, inclusive em razão da Covid, muito importante que você tenha o álcool em gel aí no seu veículo, se tiver álcool em spray também para realizar a limpeza, né? Depois passar um pano seco aí para dar uma limpada no álcool também para evitar o desgaste das peças, do couro, o ressecamento dos componentes plásticos. Mantenham os vidros muito limpos, que isso é muito importante para a sua visibilidade, e mantenham os faróis acesos, seja de noite, seja de dia, na rodovia, no perímetro urbano, que isso garante uma visibilidade também para os motoristas que vêm em sentido contrário ao seu veículo, e isso reforça aí a sua segurança. Aos motociclistas, a gente faz aquele apelo de que estejam com os capacetes, viseira baixa, que o visor do capacete esteja em bom estado de conservação também. No mais, direção cautelosa e consciente. Além de evitar dirigir sob efeito de álcool, orienta-se também evitar o uso de celular enquanto estiver viajando. Mas tem sido uma preocupação constante nos últimos anos o uso do telefone celular também, que tem contribuído para os acidentes. Então você, motorista, ao entrar no veículo, desligue o telefone celular e volte a utilizar o seu telefone celular somente ao final da viagem. Uma viagem programada, né, inclusive avisando quem está no destino te esperando, ajuda também a diminuir a ansiedade dessa pessoa e você não vai precisar ficar ligando para ela e dar notícia de onde você está o tempo inteiro. Na rodovia, muito importante, as duas mãos ao volante e estar atento o tempo inteiro para o fluxo de veículo. Uma distração pode ser fatal. Uma mulher de 79 anos de idade teve a casa invadida por um ladrão e foi violentamente agredida na manhã desta quinta-feira no centro de Patos de Minas. Esse crime aconteceu na manhã dessa quinta-feira em uma casa no centro da cidade. Segundo informações dos próprios moradores, no dia anterior uma pessoa entrou na residência e furtou um aparelho celular da moradora.
Nessa manhã, a casa foi novamente invadida e a moradora acordou e se deparou com um criminoso já dentro da residência. Ele teria entrado pela janela da cozinha. Ao se deparar com ela, o suspeito a empurrou até um dos quartos e a agrediu. Em seguida, ele revirou os cômodos, deixou gavetas jogadas no chão, levou a televisão dela, um faqueiro. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência e dar início às diligências para encontrar o autor ou os autores. Eles, inclusive, já têm algumas suspeitas de quem possa ser, pois a moradora deu algumas descrições. Além disso, ela foi socorrida por uma equipe do SAMU, ficou bastante machucada, a pressão está bem alta e ela foi encaminhada para a UPA. Outro detalhe é que a residência ao lado também foi invadida na noite anterior e os moradores também foram agredidos na ação. Outros pontos da cidade também ocorreram furtos e roubos nessa manhã e a Polícia Militar trabalha para atender a essas ocorrências. Eu sou Paula Mota para o jornalismo da NTV. Em Lagoa Grande, uma adolescente com apenas 13 anos de idade morreu nesta quinta-feira durante o desabamento de um silo de ração em uma fazenda que fica distante cerca de 12 quilômetros do meio urbano. A polícia informou que a estrutura com 16 toneladas se rompeu de repente, atingindo o garoto que foi soterrado. Ele chegou a ser retirado do local pelo pai e encaminhado ao atendimento médico em Lagoa Grande, mas não conseguiu sobreviver. As causas do desabamento devem ser investigadas pela Polícia Civil. Depois do intervalo aqui no News, após o falecimento da mãe por Covid, filho pede ajuda para pagar os gastos com a funerária. E além do saneamento, Copasa investe também em ações socioambientais em Patos de Minas. Além da prestação de serviços no abastecimento de água e o esgotamento sanitário, a Copasa desenvolve projetos sociais e de preservação ambiental em Patos de Minas. Entre os projetos sociais realizados pela Copasa está a campanha da cadeira, também chamada de Lacre do Bem, na qual a companhia, por meio de doações dos próprios empregados, de instituições de ensino públicas e de membros da sociedade, faz a coleta de lacres de latinhas e, quando reúne uma quantidade necessária, troca por uma cadeira de rodas. Você também pode ser parceira deles. Basta você cadastrar alguma instituição filantrópica de sua comunidade no site lacredobem.org.br. A cada 140 PETs de 2 litros cheios de lacres de latinhas de alumínio, a instituição cadastrada receberá uma cadeira de rodas. É uma causa muito nobre, né? Pois além de cuidarmos do meio ambiente, nós estaremos ajudando a quem mais precisa. Uma das instituições beneficiadas foi o Lar Vicentino Padre Laur, uma ação que para o presidente do lar é de suma importância para os residentes, que constantemente precisam de doações. Os moradores do lar, vários deles dependem, né, de cadeira de rodas, cadeira de banhos e outros equipamentos também que ajudam para eles locomoverem, né? Então é extremamente importante todos os gestos, né, que as empresas, os funcionários das empresas fazem, gestos concretos, né, para o nosso lar vicentino, são extremamente importantes, né? Além disso, a companhia também promove com estudantes a campanha do óleo usado, por meio do programa Chuá, no qual o óleo é reaproveitado para a produção de sabão, cujo processo é bem simples. Os materiais básicos para se fazer o sabão são óleo usado, soda cáustica, água morna e detergente. Para 5 litros de óleo usado, 1 kg de soda cáustica, meio quilo de açúcar, 1 litro de água morna e 2 detergentes de coco de 500 ml. A reciclagem do produto previne a poluição da água, que é um bem não renovável. O descarte incorreto de óleo de cozinha ao longo do prazo e aliado a objetos sólidos pode levar ao entupimento das redes coletoras de esgoto, gerando transtornos. Se jogamos o óleo usado na pia da cozinha, isso pode danificar as tubulações da nossa própria casa, na rede de esgoto, causando aí entupimentos e outros prejuízos. Também o óleo usado descartado dessa forma prejudica o tratamento de esgoto, além de prejudicar os córregos e rios onde não existe o tratamento. Segundo até algumas pesquisas, a cada 1 litro de óleo, ele pode prejudicar 10 mil litros de água.
Após perder a mãe para a Covid-19, um morador de Patos de Minas sofre com outro drama. É que após o sepultamento, a família não consegue pagar as despesas da funerária e então faz um apelo por ajuda. Delmo é morador de Patos de Minas. No início do mês, ele enfrentou uma batalha com a pessoa que ele mais ama. Ele descobriu que a mãe, a dona Valdenita, de 70 anos, estava infectada com o novo coronavírus. A mãe ficou 3 dias internada no hospital de campanha de Patos de Minas. Depois, teve melhora e voltou para casa. Por ser hipertensa e usuária de marca-passo há 17 anos, a situação se agravou. A mãe de Delmo está entre as mais de 300 pessoas em Patos de Minas que perderam a vida por causa do vírus. Como tem renda baixa por trabalhar apenas como chapa, o homem não tinha dinheiro para nada. Uma funerária da cidade fez o menor preço para que ele conseguisse enterrar a mãe. As despesas do sepultamento ficaram em mais de R$ 2.500. Até agora, ele conseguiu arrecadar pouco menos da metade. Sem saber o que fazer, ele pede ajuda e faz questão de que as pessoas passem o dinheiro da doação direto para a funerária. Era só mesmo da funerária mesmo, com os 2.500. E tem um pouquinho que está na mão de uma pessoa, R$900. Também já dá para, se a gente não conseguir adquirir tudo, já dá uma inteira também. Tudo que a gente for pegando, não estou pedindo dinheiro, não quero dinheiro no meu bolso não, eu trabalho. Hoje eu ganho 100, amanhã eu ganho 50, depois eu ganho 200, mas esse eu não dou conta de ganhar ele não. Isso aí eu preocupo porque, como se diz, ele me serviu e eu tenho certeza que a população vai pagar esse negócio para mim. Porque tirou isso aí, não, o resto, para mim alimentar, para minha despesa, como se diz, o isopor vai passando tranquilo, não tem nada a ver. Agora, esse não, esse, como se diz, é um dinheiro alto, né? Pela crise que nós estamos, uma pandemia, está sem serviço. E R$ 2.500 para mim pagar é muito dinheiro, não consigo. Quem puder, né, ajudar, o endereço é Rua Prefeito Camundinho, 984A, no bairro Lagoa Grande. O telefone do Delmo é 34 99873 4523. Eu vou repetir, 99873 4523. E o da funerária é o 3823-8362. Daqui a pouco aqui no News, como lidar com as fake news e os comportamentos adequados no dia da mentira. E na retomada do Campeonato Mineiro, a URT perdeu por 3-0 para o Pouso Alegre. A gente cresce sabendo que mentir não é certo, né? Mas não no dia 1º de abril, que é o dia da mentira no Brasil. É que, supostamente, estamos liberados nesta data para contar todo tipo de lorota. As mães ensinam as crianças: mentira tem pernas curtas. E as consequências de uma história não verdadeira podem ser graves. Mas no dia 1º de abril, o dia da mentira, pessoas de todo o mundo brincam umas com as outras, pregando peças e contando lorotas. A mentira está ligada à natureza humana, mas a honestidade, em contrapartida, foi comprovada em estudos, por contribuir até mesmo na qualidade de vida de uma pessoa. Uma pesquisa de psicólogos estadunidenses de Notre Dame, que eles fizeram um estudo e avaliaram os impactos da honestidade sobre as pessoas. Eles verificaram que as pessoas que faziam esforços, para mentir menos, serem mais honestas, verificou-se melhor qualidade de vida, melhor saúde e também relacionamentos mais saudáveis, relacionamentos próximos mais saudáveis. Logo, nós podemos pensar que as pessoas que sim, mentem mais, têm mais dificuldade de ter esse relacionamento com mais fluidez. E a gente também sabe que uma mentira traz outras, para que possa ser encoberta a mentira anterior, e isso gera muito mais trabalho mental, muito mais desgaste para amarrar todas essas afirmações que, na verdade, não ocorreram. Em época de pandemia, a desinformação semeada pelas notícias falsas sobre a Covid-19 mostra-se ainda mais perigosa. Por isso, é preciso se atentar às fake news, que podem afetar muitas pessoas.
as pessoas que recebem informações falsas, né, pelas mídias, elas ficam muito mais apreensivas, né? Então, quadros de ansiedade e depressão são muito mais impactados, né, e podem ser desencadeados através de mentiras, né, propagadas. Então, é muito importante esse zelo pela verdade, pela honestidade. Antes de repassar uma informação, a psicóloga recomenda que os fatos sejam verificados. Será que aquilo que chegou até mim é de uma fonte segura? Será que é bizarro ou estranho demais? Será que eu estou na dúvida se isso é verdade, se não é? E quando você tiver essa dúvida, não repassar. Se você não conseguir verificar as fontes, se isso foi propagado, né, se foi publicado em algum lugar confiável, alguma mídia confiável, que você não propague. Mas uma mentira que o mundo inteiro desejaria que fosse verdade é essa. Covid acabou. Igual a mulher falou que essa corona já acabou, já passou. Essa é uma mentira que poderia se tornar realidade, né? É o que todos esperamos, mas brevemente teremos essa verdade aí, se Deus quiser, né? Vamos falar de futebol? Na retomada do Campeonato Mineiro, após quase 2 semanas de paralisação, a URT foi derrotada fora de casa na tarde de hoje pelo Pouso Alegre. No retorno do módulo 1 do Campeonato Mineiro, na tarde desta quinta-feira, a URT encarou o Pouso Alegre no estádio Manduzão, em Pouso Alegre. O jogo foi o primeiro da equipe patense após a paralisação do torneio imposta no dia 22 de março devido às restrições da onda roxa em todo o estado de Minas Gerais. Quem comandou o primeiro tempo foram os donos da casa. Destaque para o jogador Paulo Henrique, que participou da maioria das jogadas de ataque do Dragão. Aos 13 minutos, Paulo Henrique ficou quietinho dentro da área e esperou tabela entre Andrei e Foguinho. O camisa 2 do Pouso cruzou o rasteiro e na pequena área, Paulo Henrique fez o primeiro gol dele com a camisa do Dragão. Depois do gol, os anfitriões ainda tiveram chances de aumentar o placar, mas não conseguiram. Já o RT tentou pressionar para empatar a partida, mas não chegou com perigo. Na segunda etapa, o Pouso Alegre marcou muito a URT e logo aos 2 minutos, Matheus Souza fez o segundo gol. Após jogada inteligente de Paulo Henrique, que do meio-campo lançou para Souza, o camisa 11 teve tranquilidade para cortar o zagueiro antes de estufar a rede. A URT conseguiu ficar com a bola após o segundo gol, mas parava na defesa do Dragão, sem assim conseguir levar perigo. E foi o Pouso Alegre quem marcou antes do fim da partida. Johnny, que entrou no lugar de Paulo Henrique, recebeu livre dentro da área e deu números finais ao jogo. Fim do jogo, Pouso Alegre 3, URT 0. Nas outras partidas da rodada, o Uberlândia foi derrotado por 2-1 no Parque do Sabiá pela manhã e com o resultado o Coelho cola no Atlético com 15 pontos, enquanto que o time do Triângulo ocupa a vice-lanterna. Cruzeiro e Tombense jogaram no Mineirão e não saíram do 0-0, resultado que deixa os dois clubes aí fora do G4. O Patrocinense venceu o Boa Esporte em Patrocínio por 1-0. Coimbra e Atlético jogaram no Independência, o jogo ainda está nos acréscimos, finalzinho, né, os acréscimos ali. O Coimbra vence por 1-0 o Atlético. Caldense e o líder Atlético Mineiro duelaram no Ronaldão. O jogo acabou de terminar e o Galo perdeu, né? Perdeu a invencibilidade aí. A Caldense venceu o Atlético Mineiro por 2-1. Em instantes aqui no News tem a nossa análise de notícia. O governo alerta para o risco das aglomerações no feriado, a ocupação de leitos de UTI na rede pública que mantém redução, mas os clínicos continuam acima de 128%. E em meio à movimentação na véspera do recesso, muita gente sem máscara em Patos de Minas. É hora da nossa análise da notícia, hoje com o repórter e apresentador Matheus Borges, que ocupa aqui a nossa bancada do News. Boa noite, Matheus. Boa noite, Odair. Boa noite para você que está em casa. Um prazer estar de volta à bancada do News. Matheus, a gente começa falando aí de Covid-19. A Secretaria de Estado de Saúde confirmou nesta quinta-feira que a variante de Manaus, do novo coronavírus, SARS-CoV-2, que é causador da Covid-19, já encontra-se em status de transmissão comunitária em Minas Gerais, né? Notícia ruim. A publicação foi feita pelo jornal O Tempo e diz que a variante amazonense, considerada mais transmissível e mais letal, foi identificada no material genético de 42 casos em um total de 225 amostras submetidas à análise específica.
De acordo com as informações, até a semana passada, só para você ter uma ideia, a P1 já havia sido identificada aí nas cidades de Uberlândia, Uberaba, Belo Horizonte, Patrocínio, Betim, Montes Claros e Nova Ponte. Já tem outra, hein? Já a variante B1, originária do Reino Unido, foi detectada em BH, Betim, Caetanópolis, Barbacena, Uberlândia e Araxá. Ou seja, muito próximo da gente, já tem-se essa suspeita dessa variante por causa da transmissão maior, né, aqui em Patos de Minas, inclusive, e da letalidade, o que deixa todo mundo em alerta, né, Matheus? É verdade, Adair. Nós temos vivido tempos complicados e quando a gente se depara com uma notícia como essa, que bom que nós temos cientistas, que bom que nós temos pessoas da ciência para averiguar, para analisar toda essa situação. Mas que pena que nós chegamos nessa situação. Que pena que tantas variantes estão tão próximas de nós. A gente já viu de cidades próximas a Patos de Minas, o que causa ainda mais medo para nós, já que não se tem uma confirmação de variante aqui no município. Pois é, e a gente fica aí nessa tensão, nesse medo, porque quanto mais o vírus ele muta, né, porque é uma mutação, né, aí a gente fica sem saber para onde que vai essa pandemia e, ao mesmo tempo, a espera da vacina, que tem chegado pouco a pouco, o que poderia dar uma tranquilizada. Mas aí é aquela questão, né? Precisamos ter paciência, já que não temos ainda o imunizante para todos, de nos guardarmos, né, Matheus? Verdade. Quando a gente para pensar em tudo o que aconteceu em Manaus, causa ainda mais medo. Então, o que cada um tem que fazer é realmente se cuidar do próximo, uma vez que a gente sabe que a vacina bate a porta, mas a passos lentos ela vem sendo distribuída. A gente viu recentemente um caso lá de Presidente Olegário, onde mais de 1.000 vacinas foram perdidas. A gente torce realmente que as vacinas elas sejam colocadas em locais ainda mais seguros, que se tenha um comprometimento de todas as pessoas. E claro, quando a gente fala de vacina, a gente também fala de todos os cuidados de prevenção à Covid-19. Não se pode perder imunizantes num momento como esse. Mas falar nesse assunto, em meio à reclassificação de onda para micro e macro regiões de saúde em Minas, o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, demonstrou preocupação com o feriado da Semana Santa, que começou nesta quinta-feira, e ele inclusive fez apelo para que os mineiros não se aglomerem. Na entrevista coletiva, Fábio Baccheretti falou do avanço para a onda vermelha da macro-região Triângulo do Norte e da micro-região de Patos de Minas, que começa a valer a partir da próxima semana. Diariamente a gente vem vendo qual que é a tendência do estado, e a tendência da região, macro-região Triângulo Norte e de micro-região de Patos de Minas é clara essa queda da incidência e, portanto, a partir de segunda-feira haverá então uma progressão para a onda vermelha, reduzindo então as medidas restritivas, uma vez que há um sucesso das medidas implantadas há cerca de 30 dias. O secretário ressaltou ainda que o estado enfrenta o pior momento da pandemia em relação ao número de óbitos e de recuperação de leitos de UTI, destacando que é fundamental que todos entendam a necessidade do distanciamento até no feriado. A experiência que já temos de feriados, ela sempre foi uma experiência muito ruim em relação à pandemia. Em outros momentos, a incidência elevou-se 2 semanas após os feriados, e a nossa expectativa é um pouco diferente. Teremos que perceber isso também após o feriado, uma vez que nós estamos em onda roxa. Isso significa que hotéis não funcionam, há restrições de circulação nos horários noturnos, apenas o que é essencial fica aberto. Então estamos vivendo num momento diferente de outros feriados. Obviamente a gente só perceberá isso a posteriori, mas vale ressaltar que o papel de cada um é o que vai determinar o sucesso ou não deste momento. Enfatizo, Semana Santa é um feriado religioso, que muitos estão esperando ele para estar junto com as famílias. A gente entende o que são 12 meses de pandemia, todos nós estamos num momento difícil, mas temos que ter atenção que qualquer reunião
familiar ou de amigos, que aglomere pessoas, aumente muito o risco de contaminação. Matheus, e olha que o governo chegou a cogitar essa semana a possibilidade de antecipar feriados para emendar segunda, terça e quarta os feriados aí de 21 de abril, né, de Tiradentes, desse ano e de mais os 2 anos seguintes. Mas aí recuou, falou não é o momento disso. E aí o secretário também vem falar dessa questão de feriados serem um tanto quanto perigosos para aglomerações. Odair, a gente para ver algumas ações, a gente pensa que está um governo, está um desgoverno e por aí vai. Cogita uma coisa, vai lá e faz outra. A grande verdade é que a gente sabe que falar que está preocupado com o que vai acontecer no feriado não basta não. Quem realmente está preocupado toma alguma medida para que possam coibir ações. A gente não está vendo isso. Apenas falar não adianta, não vai mudar o cenário. A gente, ainda falando dessa questão de se cuidar, de feriado, né, de tomar os cuidados que todos nós devemos ter, temos um material sobre isso, porque nessa véspera de feriado, Matheus, em meio à movimentação no centro da cidade, a nossa reportagem flagrou diversas pessoas sem máscara, mesmo com a obrigatoriedade, aquela prevista em decreto, muitos ainda insistem em não utilizar o equipamento de segurança. Apesar do governo do estado determinar onda roxa para micro e macro regiões, um novo decreto municipal flexibilizou uma série de atividades presenciais em Patos de Minas. A deliberação possibilita atendimentos para comércio varejista, restaurantes e clubes, por exemplo, mas com algumas restrições. A medida não provocou grandes movimentações no comércio da cidade, que na tarde desta quinta-feira estava escassa. Poucas pessoas nas ruas, bancos e lanchonetes. Com o novo decreto, uma medida rígida em relação ao uso de máscaras. Aos que descumprirem o uso de máscara individual dentro dos estabelecimentos comerciais, será aplicada multa que varia de R$ 600 a R$ 4.500. As pessoas físicas que desrespeitarem a determinação do uso obrigatório de máscaras em vias públicas e locais abertos ao público serão multadas em R$ 100 no ato da fiscalização. Medida essa que para os cidadãos traz mais segurança. Eu já dei corona e já sei muito bem o que é, e olha que eu uso máscara direto, 24 horas de máscara, e mesmo assim eu ainda peguei corona. Eu, por exemplo, eu sempre uso, né? Eu acho que eles deviam também, né, além de proteger quem está por perto. Apesar de estipularem no decreto que haverá multa aos que descumprirem a medida e não usarem máscaras, falta uma coisa: fiscalização. Várias pessoas que caminhavam pelo centro da cidade dispensaram o item de segurança, e a ausência dos fiscais foi notada e cobrada pela população. É justo desde que tivesse um fiscal. Aí seria muito justo, que uns usar e outros não usar, não adianta. É verdade, eu acho que falta fiscalização, porque tem muita gente que não está andando de máscara nada, né? Não está levando em conta, não leva a sério, e a coisa não está de brincadeira. Eu fico mais quieta em casa, sabe? Mas quando eu venho eu também ainda não vi vigilantes não, fiscais. Bastante apreensivos e com medo, moradores cobram fiscalizações e respeito por parte daqueles que optam por não usarem as máscaras. Sempre fica, tanto eu como minha esposa. Por isso que a gente evita muito de estar saindo, sabe? Todo mundo tem que fazer a parte dele, né? Que a gente, quanto a gente prevenindo já está difícil, e se a gente ficar assim, sem prevenir, sem tomar as precauções, eu acho que tem que ser. Tem que se prevenir. Ainda bem que a grande maioria utiliza máscara, mas ainda encontram pessoas que, né, resistem e insistem em não utilizar. Mas desde o início, quando saiu o decreto, a gente falou como é que essa fiscalização de uso de máscara vai funcionar e de que maneira vai ser realizada. Não funciona e não está sendo realizada ao que tudo indica, porque também vejo pessoas sem máscaras, e eu sei que é difícil, a cidade é grande, mas no centro da cidade, pelo menos, tinha que ter, primeiro, uma orientação, encontrou de máscara, ó, não pode. E segundo, efetivamente, talvez essa multa, né, que está prevista lá no decreto, mas que não chega para o cidadão, e aqui ninguém quer ser fiscal de multa, fiscal de máscara, mas é porque nós estamos num momento tão complicado que quando sai um decreto como esse, o que se espera no mínimo é que o cidadão tenha medo de doer no bolso
e que ele então saia de máscara, né, Matheus? Demorou quanto tempo, né, para que pudesse tocar no bolso do cidadão? Odair, a gente sabe que o efetivo da Prefeitura de Patos de Minas, ele é pequeno, mas com bons e grandes profissionais que se dedicam ali diariamente. Mas quando a gente sabe que o número é pequeno, quando a gente não vê uma colaboração do poder público para cumprir aquilo que ele mesmo decretou, quando a gente não vê a colaboração de algumas pessoas que não utilizam o item, que tem mais de um ano aí que a gente vem batendo na tecla, os órgãos de saúde batem na tecla para que se utilize, a gente não fica até sem saber o que comentar. Até porque o próprio cidadão, independente de ter multa ou de não ter, ele precisa ter a responsabilidade de se cuidar e de cuidar do próximo, né? Porque como é que funciona a máscara? Eu tenho que usar máscara para não pegar Covid. Não é só isso. A máscara é também para você não transmitir a Covid. Eu preservo o outro usando a minha máscara e ele me preserva usando a dele, né? Então o cidadão também tem que ter respeito e utilizar esse... É tão simples, né? Tão fácil de utilizar. Às vezes não tem-se o costume e acabam se esquecendo realmente do item, mas a hora que já tem o toque, opa, tá faltando alguma coisa, por que não se proteger e proteger pelo menos quem você mais ama? Muito bem. Vamos falar dos números da Covid. Nesta quinta-feira, a Prefeitura não publicou a atualização de casos e óbitos, Matheus. Por meio de uma nota, a assessoria de comunicação informou que, em razão do ponto facultativo, os números atualizados só serão disponibilizados na próxima segunda-feira. No entanto, hoje foi divulgado somente o boletim que mostra a ocupação de leitos da rede hospitalar pública e privada. É esse que está na tela aí, a gente avaliando e percebendo, inclusive, que a ocupação de leitos de UTI, ela continua, isso só nos públicos, né, Matheus? Ela continua aí em 80%, o que é uma boa notícia. No entanto, os clínicos e também os particulares continuam altos, né? Odair, a gente tem observado esses números crescendo, diminuindo, dia após dia. E a gente sabe muito bem o que pode acontecer quando um número de um leito, principalmente de um paciente que estava internado em estado grave, por que esse número acaba descendo. E a gente fica percebendo justamente esse fato. Há quanto tempo a gente já vive a Covid? Há quanto tempo a gente já sabe que quando se tem ponto facultativo, quando se tem feriado, a gente sabe que não vai ter a publicação de números, pelo menos mais precisos aí, quanto o número de vidas perdidas, de casos confirmados, pessoas se recuperando em casa, pessoas que já se livraram da Covid-19. Acredito que quando quer passar algo para que possa tocar a população, isso vai além dos números mostrados de leitos. Isso precisa? Claro que precisa, isso reflete a nossa realidade. Mas a gente precisa refletir ainda mais a nossa realidade, mostrando um boletim completo. Existem tantas ferramentas, tantos modos para que isso possa acontecer, e mais de um ano que isso vem acontecendo, a não publicação, até quando vai ficar assim? E a gente fica esperando aí, já sabendo que quando esse boletim vier ser publicado, vai se ter casos confirmados ou não. E aí começa aquela grande história de 24 horas ou não. Tem um represamento de dados aí quando isso ocorre, né? Ou seja, de quinta-feira até segunda, não vai se ter aí essa informação sobre a quantidade de casos, a quantidade de ocupação aí saiu, mas a quantidade de casos acaba não sendo informada, nem novos casos, nem de óbitos nessa não publicação desses dados. Vamos falar de Lagoa Formosa, porque o município publicou o novo decreto flexibilizando o funcionamento do comércio, mas manteve a proibição da venda de bebidas alcoólicas, seguindo meio que o que ocorre entre as cidades da região, Matheus, com exceção de Presidente Olegário, que até então, durante o dia, poderia vender bebida alcoólica e à noite não. Mas Lagoa Formosa mantém essa proibição da bebida alcoólica, mas flexibiliza o comércio, né? A gente acaba percebendo, Odair, algo meio que semelhante entre alguns municípios, Lagoa Formosa, agora Patos de Minas, e eu estava olhando até aí porque tem multa, tem penalidade estabelecida, 2 mil até 10 mil na moeda, né, que se coloca nesse decreto. Então a gente acaba pensando, será realmente que a multa vai pesar no bolso? Será que isso vai coibir? Será que tem fiscalização suficiente? Não adianta nada também decretar medidas com multas, medidas de restrição e de higienização desses estabelecimentos com multa, se a fiscalização não atuar. Pouco vai significar. Porque a gente espera, mas a gente está de olho, né? Vamos continuar
verificando, e Lagoa Formosa tão próximo daqui da gente, a gente está o tempo todo verificando isso e traz essa informação aqui, assim como a gente fala da fiscalização de Patos, a gente fala também dos municípios da região, né? E o jornalismo fazendo o papel do que muitos governantes, do que muitas autoridades deveriam fazer. A gente segue aqui e é sempre bom, Odair, reforçar o trabalho que todos os jornalistas, independentemente da emissora A, da emissora B, todos os jornalistas vêm fazendo nesse momento. A gente também está cansado, mas a gente está aqui para levar informação com credibilidade para você. Compromisso com a informação, né? Vamos fazer uma parada rápida, Matheus. No próximo bloco, após um ano de espera, a pista de acesso da Prefeitura é liberada e voluntários promovem ação solidária no hospital de campanha. Algumas cidades estão mais rápidas na distribuição da vacina contra a Covid-19. E essa agilidade conta muito, pois amplia a cobertura vacinal e mais pessoas ficam protegidas. Foi até um pedido da Secretaria de Estado de Saúde que a aplicação seja o mais rápido possível. Rio Paranaíba convocou os idosos de 62 a 64 anos na quarta-feira para vacinar. Patrocínio, os de 65 a 66 anos foram imunizados nesta quinta-feira. Nesta sexta-feira, BH já vacina quem tem 67 anos. Mas em Patos de Minas, nesta quinta-feira, foram chamados os idosos de 70 anos ainda. E a vacinação só volta no sábado. Para a secretária de Saúde de Patos de Minas, não há atrasos no município. Nós estamos dentro do calendário esperado pelo Estado, né? Sábado agora a gente já faz de 69, a faixa de 69 anos. Na semana que vem a gente vai conseguir avançar aí até provavelmente a 67 anos. Depende um pouco a diferença de cidades e de quantidade de doses, pelo tamanho da população idosa, que uma cidade às vezes tem mais que a outra. Ao receber a vacina, é importante que continuem os cuidados, até porque a proteção não é total. Muito importante para todo mundo que está vacinando também, continuar se cuidando, aí usando máscara, a questão do distanciamento social, até a gente fazer essa vacinação da população por completo e ter aí uma segurança. Os cuidados são necessários devido ao esgotamento de leitos. Patos de Minas ainda aguarda a ampliação de vagas no Agarrad prometidas pelo secretário de Estado da Saúde, Fábio Baquerete, e mais 10 leitos de UTI no hospital de campanha para serem abertos, com dinheiro doado pelo Ministério Público Federal no início de março. Nós agora já vamos passar pelo processo da vigilância sanitária na segunda-feira para aprovação dos outros 10 leitos de UTI. Então nós tínhamos aí 20 leitos de UTI, 10 leitos de suporte ventilatórios, já adquirimos os equipamentos para transformar esses 10 leitos de suporte ventilatório em leitos de UTI disponibilizados também no SUSFAS para a gente poder ajudar tanto Patos quanto a região toda. Para esses 10 de UTI, nós já, até na segunda, que a vigilância vem, já faz toda a liberação, nós já temos tanta equipe de profissionais, materiais e estrutura física, tudo ok já para ser liberado na segunda-feira, e a gente tem aí 30 leitos de UTI e os 20 leitos de clínico, com o trabalho aí para a gente ampliar para 35 leitos clínicos. Até porque esse calendário, ele precisa obedecer umas regras simples, né? Que é, chegou a vacina, imuniza-se as pessoas, não tem por que esperar, né? Então, assim, essa agilidade não é mais o momento de guardar, de reservar. Tem que chegar as pessoas e vacinarem, porque esses insumos estão aí e a gente tem pressa disso. Com certeza, a gente tem pressa, vacina já, imunização já, para que a gente possa ter dias aí mais tranquilos. Matheus, a gente muda aqui e vamos falar de uma questão estrutural. A gente muda de assunto porque depois de um ano, ou pouco mais de um ano de espera, a pista que dá acesso ao Eldorado, ali, a Prefeitura de Patos de Minas, ela foi finalmente liberada nesta quinta-feira. Em fevereiro de 2020, o prédio do Tribunal de Justiça do Trabalho e a via de acesso à Prefeitura de Patos de Minas foram interditados após um deslizamento de terra no período de chuvas que causou danos à estrutura. Parte do asfalto ficou danificado e desde então a pista estava bloqueada. Na última terça-feira, a via foi liberada pela Secretaria de Obras do município. Quando nós assumimos a gestão agora em 2021, nós nos reunimos, né, junto com a Defesa Civil, que foi quem interditou, com os representantes do TRT e a Prefeitura, né, para ver o que precisava de ser feito, né? E aí, a partir daí, definiu as responsabilidades, o que cada parte ia fazer.
A obra só pôde ser finalizada após reunião com a Defesa Civil no final de janeiro, que liberou laudo técnico sobre os reparos que deveriam ser feitos. À Prefeitura coube apenas a manutenção da via. Segundo o secretário, a demora para a finalização nesse período de janeiro para cá se deve ao período de chuva desses meses, sendo necessário aguardar a finalização do período. Dentre os reparos realizados está o sistema de drenagem, com instalação de boca de lobo e desobstrução das que já haviam no local. A Prefeitura ficou responsável por fazer a recomposição da via. E aí nós aproveitamos, né, em função das chuvas, e nós fizemos um projeto para fazer uma microdrenagem aqui na via. Então nós instalamos mais 2 bocas de lobo, né, boca de lobo dupla. Fizemos a desobstrução das que já existiam, sabe? Fizemos a limpeza e depois fizemos a recomposição do asfalto. Entretanto, o local não foi totalmente finalizado. A parte da estrutura, com reparos no muro, calçada e parte interna do prédio, ficou a cargo do Tribunal de Justiça do Trabalho, que ainda não realizou os consertos, mas que está em processo de elaboração de projeto. Entretanto, mesmo que o local demore a ficar pronto, segundo o secretário, não há risco de novos rompimentos na via. Isso não vai acontecer porque como a movimentação ela aconteceu por lado de lá e aí em função dessas drenagens e aqui as bocas de lobo estarem entupidas, né, acabou comprometendo a via. Então com essas novas bocas de lobo que nós fizemos, com a limpeza dos que já eram existentes, então vai ter um escoamento melhor, né, que vai cair direto na Fátima Porto e não vão ter esse tipo de problema mais. Então essa via não oferece nenhum risco para a população. Que bom que essa via não oferece nenhum risco para a população. Essa via ela tem uma história realmente de arrastada, porque quando, lá na gestão anterior, ela demorou, né, a conclusão dessa obra, demorou muito, aquela ponte, né, fazer todo aquele trecho, e aí demorou, quando ela ficou pronta, passou o tempo, desmoronou nessa parte mais alta ali, o que atrasou ainda mais essa situação. Que bom que agora libera, porque é um acesso que facilita para muita gente ali. Verdade. Que bom que consertaram, que bom que, segundo o secretário, já não oferece mais risco e a gente torce para que não seja um conserto estraga como muita coisa já aconteceu e acontece aqui em Patos de Minas. Vamos falar de uma ação solidária, Matheus, realizada no Hospital de Campanha. Um grupo de voluntários une forças para dar apoio aos familiares e profissionais de saúde, doando alimentação. O Hospital de Campanha de Patos de Minas funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana e 12 meses no ano. Desde quando começou as internações pela Covid-19 no município, profissionais de saúde não pararam de trabalhar. Alguns trabalham por horas e até chegam a dobrar de turno quando há necessidade. Um serviço que cansa o corpo e a mente. Quem também faz o acompanhamento de doentes à espera de um diagnóstico chega a ficar por horas na unidade. Na noite desta quarta-feira, um grupo de amigos distribuiu marmitas para todos que estavam na unidade. Ficaria sem janta, né, se não fosse isso? Ficaria. Ela até falou, nós até trouxemos um guaranazinho para beber agora ali. Até tomamos um guaraná, ela até falou que queria comer. Parabéns para vocês, de parabéns, hospital aqui. De verdade mesmo. Funcionários do Hospital de Campanha também ficaram gratos com a entrega. É um gesto de carinho que, para eles, ajuda a todos. Então, esse lanche aqui é muito bem-vindo, né? Todo mundo tem que agradecer bastante. Assim, ajuda bastante. As pessoas às vezes vêm, ficam muito tempo aqui esperando atendimento. E esse lanche ajuda muito. Ajuda as pessoas que ficam esperando, a gente que está aqui, os funcionários também. Às vezes a gente deixa até de lanchar o lanche daqui para ficar com o lanche das meninas. Então, assim, tá de parabéns a iniciativa delas. O cardápio desta quarta-feira foi arroz carreteiro com feijão, uma janta acompanhada de guaraná e sobremesa. Tudo feito com muito carinho pela Renata, que é chefe de cozinha e dona de um buffet na cidade. Ela também teve a empresa dela prejudicada com a pandemia, porém não deixou de ajudar o próximo com o apoio de amigos. Nós juntamos um grupo de amigos. Eu dei minha pequena contribuição, então cada um deu um pouquinho, fizemos uma janta e trouxemos um arroz carreteiro, um tutu, uma sobremesa que foi uma paçoquinha e um pequeno refrigerante.
É muita gratidão. É muita gratidão em nome de todos que nos ajudaram. É uma gratidão que a gente tem pelo próximo, né? Porque tem muita gente passando falta, muita gente precisando. Então, se cada um sair do seu lugar e ajudar com pouco, nossa, no final pouco é muito mesmo. Ajuda muita gente, muita família. Além de levar alimento, um grupo de oração da cidade também leva a fé para quem já está perdendo. São um trabalho muito bem feito, um trabalho muito bonito. Elas se preparam com muito carinho, sempre trazendo uma mensagem, né, de graça, uma mensagem que levanta a autoestima da gente, né? Que a gente pensa assim, não, o dia vai ser melhor. Cada dia que passa, assim, é umas mensagens que mexem mesmo com o sentimento da gente, sabe? O projeto já funciona há mais de um mês aqui no Hospital de Campanha em Patos de Minas. Eles trazem refeições de manhã, à tarde e à noite para pacientes, pessoas que são acompanhantes e até funcionários do HC. Tudo isso exige um trabalho voluntário dessas meninas, inclusive com apoio também da população. Só que para continuar funcionando, elas também precisam de doações. Nós recebemos sucos, recebemos refrigerante, recebemos lanches que são individuais, que ficam melhor para fazer a distribuição nos hospitais. Toda doação é bem-vinda. É importante ajudar, porque quem quiser ajudar o grupo voluntário pode entrar em contato com a Tassiana pelo telefone que é o 34 99892 1342 ou realizar a doação através de Pix. O número é 0156 276 647. Matheus, e essa ajuda, e toda ajuda é bem-vinda num momento como esse, e essa ação voluntária, ela é de uma força tão grande, né, que deixa todo mundo comovido e acolhido, né? Verdade. Acho que a gente só pode reconhecer, parabenizar todas as pessoas que estão nessa ação, que realmente elas possam ser retribuídas de alguma forma, porque realmente nesse momento o que vocês estão fazendo a gente só pode dar realmente parabéns e reconhecer essa ação humanitária de vocês. Muito bem, nessa véspera de feriado, nesta quinta-feira santa, obrigado pela sua presença e participação aqui no NTV News. Eu quem agradeço, Odai, sempre um prazer estar aqui na bancada do NTV News. Amanhã a gente volta. Amanhã a gente vai estar de volta no feriadão, a gente não para de trabalhar, ele vai estar aqui de volta comigo também, porque aqui a gente tem que trabalhar de dupla também no feriado. Um abraço para todo mundo, obrigado pela companhia e até amanhã. Até amanhã.